Olá pessoal, bem-vindos de volta. Sou a professora Simone. Estamos estudando a matéria de leitura de desenho de projetos prediais. Estamos falando nessa sequência de aula sobre os projetos elétricos, né? Então na aula anterior a gente viu alguns elementos desses projetos e nessa aula de agora a gente vai falar sobre a simbologia. Então, isso daqui é uma simbologia de um projeto elétrico. Como eu falei, esse tipo de projeto, ele utiliza muitos símbolos, né? Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber o que significam esses símbolos. Então, aqui é um exemplo que a gente vai conversar sobre eles. O que a gente nota aqui nesse exemplo é a localização dos pontos de iluminação e dos pontos de tomada. Então aqui essas bolinhas são os pontos de iluminação, né, as lâmpadas, e essas setinhas aqui, esses triângulos, eles indicam os pontos de tomada. Então vamos falar primeiro aqui dos pontos de iluminação. Então o ponto de iluminação aqui nessa planta, ele está representado por esse círculo. Não necessariamente ele vai ter essa representação. Aqui nessa planta, né, ela está funcionando dessa forma. A maioria das vezes é dessa forma que é representado. Mas alguns profissionais, eles utilizam outras simbologias, outros tipos, né, de elementos para representar a lâmpada, e isso vai sempre vir na legenda. Se não tiver, por acaso, na legenda, você já sabe que esses círculozinhos aqui, eles identificam os pontos de iluminação. Então, esse daqui, que a gente vê aqui em cima, ele representa um ponto de luz no teto, que são esses daqui que a gente está vendo na nossa planta. Esse daqui já é um ponto de luz na parede, que também é chamado de arandela. Essa arandela ele poderia ser simbolizado também por uma meia-lua e não por um círculo, né? E também temos o ponto de luz embutido no teto, que tem esses dois contornos, né? E também tem essa representação que a gente está vendo aqui, que ela é diferente dessas outras que a gente vê. Então essas daqui são a representação da NBR, e elas, o que esses números, essas letras, o que isso indica, né? Isso indica, primeiro, aqui em cima a gente tem esse 1 vezes 60W, né? Isso quer dizer, esse 60 watts significa a potência da lâmpada. Esse 1 significa a quantidade de lâmpadas. Então aqui a gente vê que tem uma lâmpada de 60 watts, né? Agora, aqui embaixo a gente já encontra uma letra A e um número 1, né? O número 1 entre dois tracinhos. A letra A, essa primeira letra aqui, ela identifica qual é o interruptor que está acionando essa lâmpada. Então, na planta, quando a gente for examinar a planta, a gente vai ter um interruptor e aí a gente vai procurar o interruptor de nome A. E esse interruptor é o interruptor que está acionando essa lâmpada. Então, é sempre o nome do interruptor que vai acionar essa lâmpada. E o 1, ele simboliza o número do circuito. Então aqui, nessa informação aqui, nessas três informações, a gente está vendo que tem uma lâmpada de 60 watts acionada pelo interruptor de nome A, que está sendo alimentada pelo circuito número 1. Certo? Então essas são as informações que a gente encontra nessa simbologia. Aqui embaixo, que é o que está sendo utilizado na norma e aqui na nossa planta, a gente tem também a informação do interruptor, que é o A. Então essa lâmpada aqui, ela também está sendo alimentada, acionada pelo interruptor de nome A, e ela é uma lâmpada de 110 VA. Então essa simbologia também pode ser utilizada. A diferença basicamente, né, aliás, nesse tipo aqui a gente também pode encontrar o número do circuito. O número do circuito, ele sempre vai estar entre esses dois tracinhos, né? Então essas informações a gente encontra aqui. Caso não tenha, às vezes também quando a maioria, por exemplo, a maioria das lâmpadas é de 100 watts. Então no projeto você vai ver ali, quando não tiver indicação quer dizer que é 100 watts. Então se não tiver aqui, pela instrução que você teve ali na planta, você sabe que a lâmpada é de 100 watts, certo? Então ele vai te dar a potência, né, e todas essas informações. Então com essas informações você consegue identificar cada um dos pontos de iluminação, né? E aí aqui a gente vê uma imagem de cada um daqueles tipos. Então a gente vê aqui,
ponto de luz no teto, ponto de luz na parede, ponto de luz embutido. Então, esse ponto de luz no teto, quer dizer que ele é sobreposto. O sobreposto é esse daqui, ele fica em cima, assim, ele fica acoplado ali. Esse daqui já é um spot de embutir, quer dizer que ele fica dentro ali do forro, né? Ele fica dentro do forro e fica só essa partezinha aqui para fora. E a arandela, que é esse ponto de luz na parede. Todo ponto de luz na parede é chamado de arandela. Então, essa daqui é a arandela. A outra simbologia que a gente vê na planta é a simbologia dos pontos de tomada. Então, a gente viu lá essas setinhas, né, esses triângulos, indicando os locais onde tinha uma tomada. E aí, essa simbologia, esse colorido daqui, ele é utilizado praticamente em todos os projetos. Isso daqui é diferente da iluminação, que às vezes muda a representação. Esses pontos de tomada, eles sempre são utilizados, eles sempre são representados por essa simbologia. Então, quando é só o triângulo sem nada dentro, é uma tomada baixa na parede. Aquela tomada que fica a mais ou menos 30 centímetros do piso acabado. Né? Então, esse triângulo sem nada dentro é a tomada baixa. Já quando ele é metade, quando metade dele é pintado de preto, já é uma tomada média, que é uma tomada de ali 1,20, 1,30 na parede. Já quando ele é completamente preto aqui por dentro, quer dizer que é uma tomada alta, que é entre 2 metros, 2,20 metros do piso acabado. Né? E essa daqui é a simbologia da tomada no piso. Tem também a simbologia da tomada no teto, que já é um símbolo de um círculo com o triângulo dentro. Isso sempre vem na legenda, né? Mas esses daqui são os principais. E aí a gente pode ver também a simbologia dos quadros, né? O quadro geral de luz e força aparente e o quadro geral de luz e força embutido, que segue aquele mesmo padrão dos spots de iluminação que a gente viu, né? O aparente, ele fica para o lado de fora da parede e o embutido, ele fica para dentro da parede, fica só a partezinha ali da tampa, né? Ali para fora. E aí tem a caixa para o medidor. Esse medidor é aquele medidor que nos imóveis, nas casas, né, ficam lá na frente, e ele tem um medidor de energia, né, ali que a pessoa que vem da concessionária vai fazer a leitura e ver quanto que você vai pagar pela sua utilização de energia naquele mês, né. Então, essas são as simbologias, que inclusive apareceram naquela planta que a gente viu. E aí tem aqui esses outros símbolos que a gente vai encontrar muito também nas plantas, que já são os interruptores. Então, esse círculo aqui com a letrinha, lembra que eu falei que aqui ele vai indicar para você o nome do interruptor que está acionando a lâmpada? Então lá na planta, quando você vê a simbologia do interruptor, que já é uma bolinha menorzinha, ele vai te dar o nome daquele interruptor. Então, esse daqui é um interruptor A, é um interruptor de uma seção, ou seja, aquele interruptor simples, né, de uma tecla. O interruptor, ele também pode vir, a simbologia dele também como um S. Então, se você vê esse S aqui, também simboliza um interruptor de uma seção, né? Ele também vem com o nome dele, então ele viria com um Azinho aqui em cima, né, o número do circuito. Funciona da mesma forma, o símbolo só que é diferente. Esse daqui já é um interruptor de duas seções. A gente vê que ele tem duas teclas. Então, esse interruptor aqui, ele tem duas teclas. Uma que aciona a luminária A e a outra que aciona a luminária B. E esse daqui é um interruptor de 3 seções. E esse daqui, com as 3 teclas, cada uma acende as lâmpadas A, B e C, né? Já esse daqui, que ele é todo cheio, né? Ele é completinho, esse pretinho aqui, ele significa que é um interruptor paralelo, que também é chamado de three-way. Esse interruptor paralelo são aqueles interruptores que eles são 2 interruptores, cada um num canto, e os 2 acionam a mesma lâmpada. Então, qualquer um dos 2 que você acionar, ele acende ou apaga a mesma lâmpada. Já esse daqui de baixo, que ele é metade vazio e metade cheio, ele já é um interruptor intermediário, que é o four-way. E a gente vai falar sobre esse tipo de interruptor um pouco mais para frente, né, nas nossas aulas da frente, mas ele também é como esses interruptores paralelos. Então, são vários interruptores que acionam a mesma lâmpada.
Então aqui a gente pegou um trechinho daquela planta que a gente viu lá no começo, e a gente está vendo aqui nessa planta o posicionamento dos pontos de iluminação e dos pontos de tomada. O que a gente está lendo aqui nessa planta? Então, aqui embaixo a gente vê nessa planta aqui a simbologia do quadro de distribuição. Então, aqui está o quadro de distribuição. As outras informações que a gente vê aqui, então aqui nessa planta a gente vê os pontos de iluminação, né? A gente tem aqui dois pontos, duas luminárias, né? Dois pontos que vão receber a lâmpada aqui nessa parte aqui, né, da casa, que é uma sala aqui. Então a gente vê que esses dois pontos de lâmpada, eles são acionados pelo mesmo interruptor, que é o interruptor A, né? E aqui a gente tem a potência da lâmpada, que é de 110 watts. Só um parêntese. Isso daqui é da norma, então a norma é muito antiga, ela se refere a lâmpadas incandescentes. Então, quando a gente fala 110, né, a gente está se referindo à lâmpada incandescente. Para agora, a gente não utiliza mais esse tipo de lâmpada, eu acho que nem é mais feito, né? Então, a gente sempre tem que fazer a conversão para LED, né, ou para aquele outro tipo de lâmpada que a gente usa, enfim, para a lâmpada que a gente está utilizando ali no momento. Agora é LED, né? Então, esse 110 aqui, né, volt ampere que a gente fala, se refere, por conta da norma, às lâmpadas incandescentes, que a gente não utiliza mais. Mas, de qualquer forma, é só fazer a conversão para LED, né? Então, a gente tem aqui os dois pontos de iluminação, né, com as potências das lâmpadas, e a gente vê aqui também 4 tomadas de baixa, né, aquelas tomadas que ficam a aproximadamente 30 centímetros do chão, né? Então, aqui nessa sala, a gente tem essa distribuição. 2 lâmpadas acionadas pelo mesmo interruptor e 4 tomadas baixas. Nessa área aqui a gente vê que aqui é a cozinha e aqui é a área de serviço. Apesar de não estar com nome, pela disposição, né, dos equipamentos, a gente vê que são essas as peças. Então aqui na cozinha a gente tem uma luminária e a gente tem desse lado aqui 3 tomadas médias, né, tomadas a 1,20 de altura, 1,30 de altura, né? Então aqui essas tomadas, a gente tem também a potência das tomadas, e desse outro lado aqui a gente tem outra tomada de 1.200 watts. Então a gente sabe, essas tomadas aqui são todas tomadas de uso específico, essas tomadas aqui da cozinha, né? Aqui na área de serviço a gente também tem mais 2 tomadas a média altura e tem também mais um ponto de iluminação que é acionado pelo interruptor C. Então aqui a gente vê, o resto da planta ela tá cortadinha, mas aqui a gente pode ver a simbologia aqui do interruptor aqui nessa parede, que é o interruptor de nome C. E aqui a gente vê a lâmpada, que é a lâmpada que também é acionada por esse interruptor. Esse interruptor aqui, por conta da simbologia dele, ele é um interruptor de uma tecla, né? É aquele simples, né? E aqui também a gente tem um interruptor B que aciona essa lâmpada aqui da cozinha, que é a lâmpada B. E aqui a gente tem também uma planta e o corte, uma elevação, para a gente ver essas alturas, né, que a gente fala. Então, primeiro essa simbologia aqui, que a gente não tinha visto ainda, que ela está simbolizando um interfone, poderia ser também um telefone, mas é um interfone a 1,30 do piso. E aqui também o interruptor, ele está simbolizado pela letra S, né? Então, a gente tem um interruptor a 1,10 de altura. Aí a gente tem aqui do lado desse interfone, a gente tem uma tomada baixa, que a gente vê aqui, né, a tomada baixa. Aqui desse lado aqui, acima da bancada da pia do banheiro, né, a gente tem uma tomada média, a média altura, né, que fica aqui, ó, a 1,20 de altura, e aqui na área do chuveiro, a gente tem um ponto de energia alto, né, que fica aqui a 2,10 de altura. Então, nesse esquema aqui, nesse corte, nessa elevação, a gente pode ver a diferença aí das simbologias e das alturas, né? Então, por enquanto é isso. A gente viu esses símbolos, né, que a gente vai encontrar muito nos desenhos de projetos elétricos. Então, na próxima aula, a gente continua mais falando sobre esse assunto, ok? Então, um beijo, até lá. Tchau, tchau.